Oi, desculpe a distração. É que eu estava examinando essa peça aqui e estava reparando. É uma peça simples, mas a gente não se deve enganar. Se um desenhista quiser representar uma peça como essa aqui, como ele faria? Você sabe? Olhe bem. Você reparou que essa peça tem uma face oblíqua em relação à outra? Existem peças como essa aqui que têm uma ou mais faces oblíquas entre si. Veja esses desenhos. São todos de peças como essa que eu tenho aqui comigo. Se você quiser representar numa projeção ortográfica as vistas de uma peça com uma face oblíqua, como você faria? Não se assuste, porque é este o tema da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai aprender como utilizar vistas auxiliares para representar peças com uma ou mais faces oblíquas em relação aos planos de projeção. Deve ser o Caio. Ele falou que ia passar aqui para tirar umas dúvidas. Espere um pouquinho. E não saiam daí, porque a teleaula de hoje está apenas começando. Oi, Caio. Olá, Ananias, tudo bom? Tudo bem, entra. E aí? O que é que manda? Eu tô com um probleminha, Ananias. Eu tava fazendo um desenho das vistas ortográficas de uma peça que tem uma face oblíqua. Como essa aqui? Como essa aqui mesmo. Então deixa eu adivinhar. Os elementos dessa face oblíqua ficaram deformados ou superpostos. E você achou que ficou tudo muito confuso, não é? Isso aqui, dá pra conversar com quem entende? É isso mesmo, Ananias. Olha só. Dá só uma olhada. Esse é o desenho da peça em perspectiva e as projeções nos planos. Olha os elementos dessas faces oblíquas aqui. Eles aparecem deformados e superpostos, como você disse. E aqui nas vistas ortográficas dá pra ver melhor. Principalmente aqui na vista superior e também na lateral esquerda, essa deformação aparece bem. O furo passante e a parte arredondada aparecem deformados. E além de deformados, aparecem superpostos também. E essa deformação e a superposição dificultam a leitura e a interpretação do desenho. E não tem um jeito da representação ficar mais clara? É claro que tem. Para tudo sempre existe uma solução. É só usar a cabeça. Mas antes vamos analisar esta peça aqui. Você deve estar lembrado que as faces oblíquas não são representadas em verdadeira grandeza nas vistas ortográficas normais. Mas em desenho técnico, o modelo deve ser representado em posição que permita analisar todas as suas faces com os seus elementos, ou a maioria deles, em verdadeira grandeza em pelo menos uma das vistas ortográficas. É por isso que as peças com elementos oblíquos devem ser representadas de uma maneira especial. Veja só. Imagine que esse pedaço de madeira é o plano de projeção lateral. Essa parte oblíqua dessa peça vai ser representada nessa parte com deformação. Como é que eu poderia evitar essa deformação? É muito simples. Para que as partes, elementos oblíquos da peça possam ser representados sem deformação, temos que imaginar um plano de projeção paralelo à face oblíqua. Agora sim, a projeção da face oblíqua no plano inclinado aparece representada sem deformação, em verdadeira grandeza. E esse plano inclinado, paralelo à face oblíqua, é chamado de plano de projeção auxiliar. Plano de projeção auxiliar? Então esse é o segredo para representar a projeção da face oblíqua em verdadeira grandeza? Isso mesmo. Esse plano de projeção auxiliar permite que as partes e os elementos oblíquos da peça, como o furo, por exemplo, sejam representados sem aquela deformação. E com isso, o desenho vai ficar mais preciso. Então esse plano de projeção auxiliar ficaria no lugar de algum outro plano, é isso? No caso desse desenho, ele substituiria o plano de projeção lateral. Veja. No desenho técnico, nós temos o plano de projeção vertical, o plano de projeção horizontal e o plano de projeção lateral, que nesse caso aqui não foi utilizado, usando em seu lugar o plano de projeção auxiliar, pois no plano auxiliar a face oblíqua vai estar representada em verdadeira grandeza. E aí, Titão, que desenho é esse? E aí, Silva? Eu estou estudando o plano de projeção auxiliar. Ah, não é difícil de entender, não é mesmo? Não, essa história do plano de projeção auxiliar, que tem que estar paralelo à face oblíqua, eu já entendi. Dá uma olhada aqui, ó. Existe o plano vertical, o plano lateral e o plano auxiliar, que mostra a face oblíqua em verdadeira grandeza. Eu tô certo? Certíssimo.
Esse menino vai longe, hein? Bom, mas tem uma coisa que eu não compreendi, Silva. Como é que eu faço a projeção ortográfica do plano de projeção auxiliar? Boa pergunta. Para representar a projeção ortográfica, é preciso imaginar o rebatimento dos planos de projeção, entendeu? Rebatimento dos planos de projeção? Como é que é isso mesmo? Rebatimento dos planos de projeção. Você deve estar lembrado que em desenho técnico, os planos de projeção devem ser sempre imaginados rebatidos. Assim como os outros planos, também o plano de projeção auxiliar deve ser imaginado rebatido. Dá só uma olhada nessas projeções de uma figura com uma face oblíqua nos planos vertical, horizontal e auxiliar. Repare bem no desenho. Notou que a projeção da vista lateral foi omitida? Nós temos as projeções no plano horizontal, no plano vertical e no plano auxiliar. Isso ocorreu porque a face lateral da peça fica melhor representada em verdadeira grandeza no plano de projeção auxiliar. Agora vamos ver como se faz a representação das vistas ortográficas dessa peça em desenho técnico. Para isso é necessário imaginar o rebatimento dos planos de projeção. O modo de rebater os planos é semelhante ao que você estudou nas aulas de projeção ortográfica. O plano de projeção vertical fica fixo. O plano horizontal gira para baixo. E o plano de projeção auxiliar, no caso deste desenho, gira para a direita. Assim, através do rebatimento dos planos de projeção, ficam definidas as posições das vistas no desenho técnico. Os nomes das vistas permanecem os mesmos. A única diferença é que a face projetada no plano de projeção auxiliar dá origem à vista auxiliar. E neste exemplo, a vista auxiliar está representada no lugar da vista lateral, que foi omitida. A vista frontal e a vista superior permanecem. Além disso, é bom lembrar que, em desenho técnico, os contornos dos planos não são representados e não aparecem os nomes das vistas. Assim, as vistas ficam rebatidas sem os contornos dos planos de projeção e sem os nomes das vistas. Você notou que o furo e a parte arredondada aparecem sem deformação na vista auxiliar? Isto porque, nesta vista, esses elementos estão representados em verdadeira grandeza. Veja uma outra coisa. Na vista superior e na vista auxiliar aparece a linha de ruptura. Esta linha é utilizada para indicar que a parte deformada não precisou ser representada nessas vistas. Bom, da mesma forma que tem a vista frontal, a vista superior e a vista lateral, a vista do plano de projeção auxiliar é a vista auxiliar. Simples, não é? Então eu quero ver se você entendeu mesmo. Dá uma olhada aqui nesse desenho. Ó. Olha aqui, presta bastante atenção. Quais as vistas representadas nesse desenho técnico e qual foi a vista substituída pela vista auxiliar? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Vamos ver. Bom, a primeira pergunta não é tão difícil assim. Quais as vistas representadas nesse desenho? Bem, eu tenho a vista frontal, a vista lateral esquerda. E a vista auxiliar. Então é isso. A segunda pergunta, qual a vista substituída pela vista auxiliar, já está respondida. É a vista superior, claro. É isso mesmo. E essas são as vistas ortográficas. Dá só uma olhada. A vista lateral esquerda e a vista auxiliar aparecem representadas interrompidas pela linha de ruptura. Mas isso não prejudica a interpretação do desenho, porque as partes suprimidas não apresentam informações relevantes para a execução da peça. Puxa, quanto mais a gente treina, mais fica afiado para interpretar um desenho técnico. Legal, Ananias. Hoje eu aprendi um montão de coisas sobre desenho técnico. Pera aí um pouquinho que ainda tem uma coisa nessa história de vista auxiliar que você não sabe. Tá aqui. Dá só uma olhada. Dá uma olhada nessa peça. Olha só. Essa peça aqui tem duas faces oblíquas. Como é que faz? A gente vai precisar de um outro plano de projeção auxiliar, não é isso? Isso mesmo, eu gostei de ver. Você pega as coisas depressinha. É o mesmo raciocínio. Numa projeção normal, tanto a vista superior
quanto à vista lateral esquerda apareceriam deformadas. Então, para representar as faces oblíquas em sua verdadeira grandeza, nós vamos precisar de 2 planos de projeção auxiliares, cada um paralelo a cada uma das faces oblíquas. Entendeu? Entendi. Teoricamente. Mas na prática o desenho não vai ficar um pouco confuso, não? Claro que não. Muito pelo contrário. Miguel, mostra como ficaria um desenho com 2 planos de projeção auxiliares. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Plano de projeção horizontal, plano de projeção vertical. E aqui os 2 planos auxiliares, um chamado alfa e o outro beta. Agora vamos analisar bem as projeções das faces oblíquas nos 2 planos auxiliares. No plano alfa está representada a projeção da face oblíqua A. E no plano beta está representada a projeção da outra face oblíqua, B. Veja que o plano alfa foi rebatido para que você possa enxergar a projeção da face oblíqua A. E agora preste atenção em como fica a representação em perspectiva das vistas ortográficas da peça. Olha só, no desenho técnico, todas as vistas são mostradas numa mesma superfície plana e são identificadas pelas posições que ocupam. E uma vez que os contornos dos planos de projeção não são mostrados nos desenhos técnicos, as vistas são representadas deste modo. Neste desenho estão representadas a vista frontal, a vista superior e 2 vistas auxiliares. E você notou que as vistas representam a verdadeira grandeza de cada elemento. Essa é a função das vistas auxiliares. Depois de tanta projeção, que tal uma boa revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que para representar peças que possuem uma ou mais faces oblíquas em relação aos planos de projeção, é preciso lançar mão de um recurso conhecido como vistas auxiliares. Viu que as partes e elementos oblíquos da peça são representados sem deformação, imaginando-se um plano de projeção paralelo à face oblíqua, que se chama plano de projeção auxiliar. E aprendeu como representar a projeção ortográfica de elementos oblíquos em verdadeira grandeza. E como fazer o rebatimento do plano de projeção auxiliar, obtendo assim a vista auxiliar. Finalmente, viu como imaginar planos de projeção auxiliares para representar peças com 2 faces oblíquas. Hoje você viu a importância das vistas auxiliares no desenho técnico mecânico. E saber só não basta, tem que praticar. É isso mesmo. E isso é fácil, é só fazer os exercícios que acompanham o seu livro. E lembre-se sempre, quanto mais você pratica, mais ágil fica para interpretar desenhos técnicos mecânicos. Boa sorte! E até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.